Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Cara, que legal falar desse tênis aqui. Primeiro que eu acho que eu já tenho uma relação especial com o Fila Float Max. Desde a primeira Conrad do Laurindo, quando a gente foi, era o único tênis produzido no Brasil, nos pés de um corredor de elite, na maior e mais antiga ultramaratona do planeta, velho. 40 mil pessoas se desafiando lá em 90 km. O Laurindo ficou entre os 20, né? Ficou em 17º no primeiro ano, correndo com Float Max, velho. E isso foi muito louco, cara. Ver isso de perto, as pessoas perguntavam do tênis. Eu participei, eu vi esse tênis nascer, crescer lá na fila, lá em Votim, então muito legal. Bom, o Float Max está na sua segunda versão. Só que agora temos Float Max número 2 e temos Float Max Pro, que é este cara aqui, que difere única e exclusivamente do seu irmão Float Max 2 por ter aqui dentro uma placa com carbono, não é uma placa de carbono, e falaremos sobre isso hoje. Bom, a partir desse momento você fala assim, pô, mas peraí, tinha um Float Max, agora temos dois Float Max? Exato. Por quê? Porque o Float Max foi um puta sucesso da Fila, e a Fila quis ampliar no seu range de consumidores a experiência Float Max, ou seja, agora temos um Float Max com placa, um Float Max sem placa, você escolhe o que você quer para você, cara. O que eu te digo desde já é que a ideia da Fila com este cara aqui, que é a versão com placa, é proporcionar para você que é um corredor uma experiência mais reativa, com mais retorno de energia, sem perder o conforto que já é o DNA, a marca registrada do Float Max. Então, se você quer saber do que o Float Max Pro é capaz, não saia daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje eu te apresento o Fila Float Max Pro com placa, com carbono, não é de carbono. Vamos! Bom, antes de mais nada, deixa eu só fazer um pequeno adendo. A Fila lá em Votim, né, do grupo DAS. E quem também é do grupo DAS hoje, né, que não era, mas agora é do grupo DAS, é a New Balance. A New Balance passou do grupo AST para o grupo DAS. Então eles estão tudo muito pertinho ali. A New Balance e a Fila, eles são duas operações independentes, não tem relação nenhuma. Ambas estão localizadas no mesmo endereço ali, velho. E isso interfere diretamente na produção, no desenvolvimento, nas ideias, no planejamento de ambas as marcas. E algo que deu muito certo na New Balance, isso é inegável, é a criação de um calçado para rodagens com placa de carbono, que eu coloquei no ano passado no meu top 10 como um dos 10 melhores tênis com placa, que é o SC Trainer, que estava na versão 2, agora deve chegar a versão 3. É um tênis que deu muito certo. Por quê? Porque ele é um tênis com bastante amortecimento e que te dá um retorno de energia por ter dentro uma placa de carbono. E o que a Fila faz aqui no Float Max Pro é exatamente a receita do SC Trainer, cara. Um calçado com a melhor espuma que a Fila é capaz de produzir, muito confortável, com bastante stack high, ou seja, um tênis para amortecimento, para sua rodagem, mas que dentro tem uma placa. E essa placa, além de ajudar no retorno de energia, ela também ajuda na estabilidade do tênis. E esse tipo de calçado, tênis de rodagem, quanto mais estável ele for, melhor. Então uma receita que a New Balance já tinha trazido e que agora a Fila traz também para sua produção nacional, que também é feita lá em Votim. Boa! Então vamos de perto para você ver do que esse cara é capaz. Em primeiro lugar, cara, esse mesh aqui, ó, a Fila chama de Dual Mesh. Por que chama Dual? Porque é uma camada dupla. Mas nem parece, cara, de tão delicada que é essa camada, nem parece que aqui a gente tem uma camada dupla. Se você olhar bem de perto, principalmente na parte interna, você consegue ver, olha o meu dedo passando aqui, ó. Você consegue ver que é uma camada muito, mas muito delicada. Ou seja, ele tem uma camada dupla, o tênis fica com bastante estrutura, o que é muito importante para essa categoria de tênis, sem perder a respiração, que também é muito importante para essa categoria de tênis. Esse tênis é o tênis para você fazer seu treino longo, é o tênis para você fazer sua rodagem de 25, de 30 km. Só que com dinamismo, com sensação de corrida mais ágil do que os calçados tradicionais de rodagem, tá bom? Como você vai rodar bastante tempo, pé úmido, pé molhado, precisa respirar. E, cara, já é tendência de mercado nos calçados de rodagem, ultimamente,
fazerem cabedais que não sejam muito pesados e muito abafados, tá? Porque isso antigamente era assim, calçado de rodagem era abafado, tinha um cabedal com um monte de camada, o pé ficava lá dentro queimando, só que era extremamente confortável. Hoje em dia não tem mais isso, cara, precisa respirar, e a Fila entendeu. Bom, esse Duo Mesh, ele existe aqui no toe box, né? Quando você vai vindo para trás, existem duplicações de tecido, o colar tem uma duplicação bem generosa, principalmente aqui no Akids. Aqui atrás ele tem uma almofadinha, tá vendo? Na proteção do clipe de contraforte. Ele trabalha com 1, 2, 3, 4, 5 furos mais o furo extra. A língua ela é desatachada, totalmente desatachada das laterais, tá? E presa através do cadarço, né? Que se conecta em 2 pontos. Se conecta aqui, ó, nesse ponto, e na parte interna, num outro ponto. Então a língua fica presa porque o cadarço passa por um passador que está ali em cima da língua. Tá? A gente tem o logo da Fila aqui do lado de fora, a gente tem o logo da Fila menorzinho aqui do lado de dentro. Aqui está escrito o nome do cabedal, que é o Duo Mesh, tá vendo? Duo Mesh. Biqueira do tênis é uma duplicação de tecido. Opa, não me desfoca não. A biqueira do tênis é uma duplicação de tecido, não tem nenhuma peça plástica. O clipe de contraforte é interno, bem rígido, bem adequado para esse tipo de calçado. O cabedal ele não tem muito segredo, tem um passadorzinho aqui atrás, um puxadorzinho para você poder calçar, mas o calço do tênis é animal. O tênis tem muito espaço no toe box, muito mesmo, e ele é mais comprido do que eu gostaria. Ele podia ser um pouquinho menos comprido. Pra você ter uma base, eu uso 42,5, este tênis aqui é 42 e tá sobrando na ponta do meu pé. Mas isso diz muito sobre a anatomia do tênis, que foi feito para atender corredores mais pesados e corredores que querem o máximo amortecimento possível. Mas o segredo desse tênis não está no cabedal, está na entressola. Você já está vendo. Bom, o que a Fila faz aqui? Ela cria um novo material de entressola. Essa espuma aqui é a espuma Float Plus ou Float Mais, como você assim desejar. Uma das coisas que eu notei nesse tênis é que a Fila ela abandona de vez aquela mania, né, de criar desenhos de anatomia na entressola, que eu particularmente não gostava daqueles desenhos que a gente tinha até o Carbon 1, né? E o próprio Float Max, o primeiro, ele tinha alguns desenhos de aerodinâmica aqui. Ficou mais simples, ficou mais bonito e ficou maior o stack high também. E você não percebe que ele tem mais material. Por quê? Porque este material é muito mais aerado e muito mais confortável, muito mais leve também. Então esse tênis aqui, ele está pesando 313 gramas no modelo 42. Mas se eu for te dizer que a sensação é que ele fica abaixo dos 300 gramas, de olho fechado eu te digo isso. Não parece que você está com tênis de mais de 300 gramas no pé. Eu fiz treinos, cara, de intervalados. Eu fiz um treino hoje com esse tênis de tiros de 400 metros abaixo de 4 minutos o quilômetro. 3,53, 3,54. Fiz com esse tênis aqui de 313 gramas, porque a sensação de corrida dele não condiz com o peso que está marcado no release do produto e que foi medido aqui na minha balança também, tá? Bom, grande camada, né, de Float Plus aqui, mas não é só isso. Aqui dentro a gente tem uma placa de carbono. Não posso falar que é uma placa de carbono, mas posso te dizer várias coisas dessa placa, tá? A primeira, ela tem carbono em sua composição. Quanto de carbono tem? Não sabemos. A Fila não liberou essa informação. Qual é o outro material que está misturado a essa placa? Não sabemos também. A Fila também não liberou essa informação. Por quê? Porque pela primeira vez temos uma placa com carbono produzida no Brasil pela Fila. Porque até o Carbon, né, até a invenção do Carbon, a gente tinha duas placas na Fila, que era a placa de carbono do Carbon, que era chinesa, né, que vinha da China, e a placa que era de fibra de vidro mais nylon do T2, que ela é flexível. Então assim, mais para te dar estabilidade e menos retorno de energia. Agora a gente tem uma placa que é feita no Brasil. A placa do Carbon vinha da China, a placa do T2 era feita no Brasil. Essa placa também é feita no Brasil, mas ela tem carbono em sua composição. E ela é inflexível, o que te proporciona o retorno de energia necessário. Você já sabe, placa para dar retorno de energia, ela tem que ser inflexível e ela tem que ter shape de colher. E essa placa tem exatamente esse shape que se desenha aqui na entressola, tá? Eu vou botar uma imagem para você ver as divisões, tá? Onde é espuma, onde é placa, onde é cabedal, onde é solado. Enquanto o Zaka coloca essa imagem, eu vou dizendo para você o seguinte. Uma das coisas que dá para perceber nesse tênis é que a placa é curta. E você vai ver isso na arte que a própria Fila mandou para mim.
você percebe que a placa ela vem mais ou menos só até aqui, ó. Ela tem o shape de colher, ela é feita também com carbono e ela só vem até essa parte. Como você percebe, na ponta o tênis flexiona, dessa ponta para trás ele não flexiona. E cara, isso me causou muita estranheza. A primeira coisa que eu fiz, apesar de eu ter adorado a sensação de corrida do tênis, foi entender da própria Fila por que essa placa é mais curta. E eles me passaram o seguinte, cara, que eles fizeram um teste lá dentro do grupo DAS, em Invoti. Existe um laboratório de desenvolvimento de produto, assim como a gente tem nas grandes marcas no mundo inteiro. Eles fizeram um teste, né, utilizando a placa de forma mais curta, sem perder a curvatura. Então a placa ela é mais curta e a curvatura dela existe. E nesses testes eles constataram que o retorno de energia ele existe independente da longitude, né, do comprimento da placa. O que importa é justamente esta curvatura que fica principalmente na parte do strike e da transição, tá? Ou seja, eu questionei o porquê da placa não ser inteiriça, eles me explicaram que ela não precisa ser inteiriça para te dar retorno de energia. E isso se embasaram, né, nos resultados feitos em testes de laboratórios pelos engenheiros de produto da própria Fila. Eu vou te dizer que a sensação que eu tenho este tênis me dá retorno de energia. Ou seja, a placa dele funciona. Esse é o primeiro ponto. Mas eu vou te dar uma segunda sensação minha de corrida, tá? Porque normalmente nos calçados com placa, as placas vão até o final do tênis e o tênis é zero flexível. E essa sensação de flexão, principalmente na parte final da passada, quando eu percebo que o tênis flexiona, me dá mentalmente já me dá uma sensação de, opa, se eu dobrei a ponta do dedo aqui, eu já perco um pouco aquela sensação do pop do calçado com placa, tá? Isso é a minha sensação. Como eu te falei, eu percebi que o tênis dá retorno de energia e que a placa funciona, mas eu gostaria de ver essa placa mais comprida até a ponta, tá bom? Uma das outras coisas que a própria Fila me passou quando eu indaguei o pessoal em relação à extensão dessa placa é que eles não queriam que o tênis fosse 100% inflexível, porque para muitos corredores a inflexão do calçado, o tênis ser extremamente rígido, causa um certo desconforto muscular. Principalmente num tênis desse naipe, né? Um tênis de acima de 300 gramas. Eu entendi a ideia da Fila e acho que vale a pena ver como essa ideia vai evoluir, tá? Porque como eu te falei, a sensação de corrida do tênis é muito gostosa, o tênis é muito amortecedor, extremamente confortável e te dá um pop sim, mesmo a placa sendo curta. Mas para alguns corredores, e eu me incluo dentro desse grupo, né? Talvez sinta falta da extensão total da placa. Por que eu estou falando isso? Porque eu testei todos os calçados para treinos com placa e todos eles têm a placa até o final. E em muitos deles eu tenho o conforto necessário mesmo com a inflexão total do calçado, tá? Então isso é uma questão de gosto, cara. Mas na arte que está colocada aí você entende o tamanho da placa e o tamanho do material de entressola, ou seja, a placa ela vai parar por aqui mais ou menos, tá? Então aqui na ponta a gente tem inflexão. Bom, na parte de baixo a gente tem o solado, borracha injetada na parte externa, na parte interna, tá? Vazando a placa com carbono. Carbono e mais alguma coisa. Quem descobrir me fala, por favor, porque eu tentei essa informação lá com o pessoal da Fila, eles não me passaram de jeito nenhum. A aderência do tênis é muito legal, dá pra você perceber que a borracha injetada da Fila funciona muito bem. E outra coisa que funciona muito bem é esse rocker que a Fila coloca no tênis. Quando você fica de pé, o tênis já te joga um pouquinho para frente por conta desta curvatura na parte da frente e isso ajuda muito na sensação de corrida, cara. Ajuda demais. Cara, eu acho que a Fila acertou mais uma vez e a família Float Max, cara, né, sendo dividida em calçado, uma versão com placa, uma versão sem placa, vai atender mais gente mesmo. Mas ele já tinha sido sucesso, será sucesso novamente. Com certeza absoluta. Eu adorei esse tênis, adorei mesmo. Bom, vamos aos pontos positivos e negativos do Fila Float Max Pro. Muita gente vai falar do peso, e 313 gramas é pesado? A sensação de corrida não é de 313 gramas, mas o fato de ter 313 gramas ali, eu acho pesado, porque mesmo os calçados de rodagem sem placa, que são os parrudões, né, hoje estão girando aí na casa de 290, 295 gramas. Eu queria ver esse tênis com 295 gramas, porque a sensação de corrida dele seria assim, espetacular, tá bom? E segundo ponto, eu gostaria de ver a placa até o final, por mais que eu entenda o posicionamento da Fila, por mais que eu saiba da qualidade desses engenheiros de produto da Fila que são top, e eu entenda, que é algo pessoal, eu gosto do tênis 100% inflexível, tá? Se você gosta de flexão, pode ir de olho fechado.
Pontos positivos. É estável, cara. Pensa num tênis estável, cara. Ele é largo, a base é larga, o tênis tem uma placa dentro. Ele vai te dar um retorno de energia, mas vai te dar, acima de tudo, muita estabilidade, cara. Segundo ponto positivo, né, cara, que pra mim é o principal desse tênis. A Fila produzindo uma placa com carbono no Brasil. Cara, isso diz muito sobre a capacidade de desenvolvimento da Fila. E não só da Fila, mas do mercado brasileiro no geral, né? O que a Olímpicos está fazendo também é maravilhoso. Um tênis com uma placa, com carbono, com esse acabamento impecável, impecável. O tênis não tem um fio soltando, não tem um ponto que você olha e fala assim, esse lugar aqui, não tem, o tênis é impecável. Por R$850, com placa de carbono. Mano, viva o Brasil, velho. Que legal, velho, que legal mesmo. Bom, a diferença entre os dois, já te falei, é a existência da placa, só isso, são os mesmos materiais. Este tênis chega por 850 no Pix, enquanto o Float Max 2 por 699, que também é um super preço para um tênis lançamento. Gostei demais. Bom, recapitulando, este é o Fila Float Max Pro. Esse tênis tem 313 gramas no modelo 42, 8 mm de drop, e o preço dele é R$850 no Pix, pelo link aqui embaixo, tá bom? Parabéns para a Fila. Assim que chegar o Float Max padrão, sem placa, vou gravar o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê sexta-feira que vem. Abraço para você, até lá. Tchau.